O ano era 1938. A cidade de São Paulo, ainda em plena efervescência de sua modernização, contrastava brutalmente com a escuridão que pairava sobre o pequeno vilarejo de Itapira, no interior paulista. Dr. Antônio Pereira, um homem de 40 anos, de olhar penetrante e inexpressivo, viajava a cavalo em direção ao lugarejo, sua mala médica velha e surrada presa à sela. Não era a beleza cênica do interior que o atraía, mas sim uma série de acontecimentos bizarros que haviam perturbado a tranquilidade da pacata Itapira. Convidado pelo prefeito José Carlos, um homem corpulento e preocupado, Antônio fora chamado para investigar uma série de mortes inexplicáveis. Afogamentos aparentemente sem sentido que assombravam a comunidade às margens do Rio do Peixe. Sua reputação de médico perspicaz e cético, capaz de diferenciar doença de superstição, o tornara o último recurso numa cidade tomada pelo pânico. Antônio não acreditava em sobrenatural. Suas convicções científicas eram inabaláveis, mas algo na descrição das mortes, a palidez extrema dos corpos, o olhar vidrado, a ausência de marcas de afogamento visíveis, o deixava intrigado. A viagem era longa e árdua, um teste de paciência e resistência, ainda mais para um homem que carregava consigo a carga da responsabilidade e o peso de suas próprias dúvidas. Ao se aproximar de Itapira, a paisagem começou a mudar. O verde exuberante das plantações deu lugar a um cenário sombrio. Árvores retorcidas e grotescas, como se estivessem sofrendo, emolduravam a estrada de terra batida. Um vento gélido soprava, levando consigo as folhas secas, criando um corredor de sombras que parecia se estender até o horizonte. A atmosfera era densa, carregada de uma energia estranha, quase palpável. Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma sensação incômoda que ia além do simples frio. O sol, fraco e esmaecido, lutava para se impor entre as nuvens escuras que pareciam se aglomerar sobre o vilarejo, lançando uma luz fantasmagórica sobre a paisagem. Era como se a própria natureza estivesse conspirando para manter Itapira em trevas. Itapira se revelava um local melancólico, quase moribundo. As casas, construídas de madeira escura e velha, pareciam gemer sob o peso de seus anos. As janelas, cobertas por grossas cortinas, davam a impressão de que todos permaneciam escondidos, presos no interior de suas casas. Um silêncio pesado pairava no ar, quebrado apenas pelo som ocasional de um passo hesitante sobre a poeira seca das ruas. O Rio do Peixe, que antes devia ter sido um cartão postal, era um espelho sombrio. Suas águas escuras e paradas refletiam a angústia da cidade. Os poucos moradores que Antônio encontrou nos arredores mantinham-se em silêncio, olhando para ele com uma mistura de medo e suspeita. Suas expressões, pálidas e retraídas, ecoavam a descrição das vítimas dos afogamentos. Antônio foi recebido pelo prefeito José Carlos em sua modesta residência. Um homem visivelmente abalado, com olhos fundos e olheiras profundas, José Carlos lhe apresentou o panorama da situação. Médicos, são mortes inexplicáveis. Jovens, adultos, pessoas sadias são encontradas mortas no rio, com um olhar vazio, inexpressivo. Nenhuma marca de violência. Os moradores estão apavorados, falam de maldição, de alguma entidade sobrenatural que assombra as águas. A preocupação do prefeito era palpável. A cidade estava prestes a entrar em colapso. A população mergulhava cada vez mais fundo na paranoia. Antônio, mantendo sua postura científica, iniciou a investigação. Ele examinou os corpos preservados na pequena morgue improvisada do vilarejo. O que ele viu reforçou o mistério. Os corpos, apesar da aparente ausência de marcas externas, revelavam uma estranha palidez, quase translúcida. Seus olhos, totalmente opacos, mantinham uma expressão de terror congelado no tempo.
Antônio realizou exames preliminares, procurando por qualquer sinal de veneno, doença ou violência física. Mas nada foi encontrado. Era como se as vítimas tivessem morrido simplesmente de medo. Os dias seguintes foram marcados por um clima de crescente tensão. Antônio investigou os locais onde as mortes aconteceram, interrogou os moradores, buscando qualquer pista, qualquer detalhe que pudesse explicar o fenômeno. A cada depoimento, a cada corpo examinado, a sensação de mistério se aprofundava. As histórias eram sempre as mesmas. A vítima sentia-se estranhamente atraída pelo rio, como se uma força invisível a puxasse, uma sensação de pavor crescente, de opressão, de algo que espreitava nas sombras. A cada noite, Antônio sentia uma presença sinistra, olhares nos cantos das paredes, sussurros que pareciam emaranhados no vento. Ele conseguia ouvir lamentos que vinham do rio. Ele lutava contra o medo, a incredulidade se abrindo, espaço entre suas certezas científicas. Até mesmo ele começou a questionar sua própria sanidade. Um dia, enquanto examinava um novo corpo, um detalhe chamou sua atenção. Uma pequena marca na pele, quase imperceptível, no pulso da vítima. Era uma pequena mordida, minúscula e arredondada, quase invisível a olho nu. A análise microscópica revelou a presença de um veneno desconhecido. Antônio analisou outros corpos e encontrou a mesma marca em cada um deles. A teoria da maldição estava a caminho de ser descartada, substituída pela possibilidade de um assassino. Mas quem? E como? A resposta veio de forma inesperada. Um dos moradores, um pescador chamado João, conhecido por sua reclusão, confessou sob pressão ter visto uma criatura estranha no rio, uma espécie de criatura anfíbia, com olhos negros como a noite e dentes afiados como navalhas. Uma criatura que, segundo ele, atacava os moradores durante a noite, os picava e os arrastava para as águas profundas. A criatura tinha um tipo específico de venenos que causava a palidez e os sintomas estranhos vistos nos corpos. A revelação de João foi recebida com descrença por muitos, mas para Antônio era a peça que faltava para completar um quebra-cabeça. Uma criatura desconhecida, um predador das águas escuras de Itapira, era a explicação lógica, ou quase lógica, para os eventos que haviam abalado a cidade. Armado com essa nova informação, Antônio organizou uma armadilha. Ele utilizou um isco para atrair a criatura e a capturou após uma luta árdua. A criatura era, de fato, uma criatura anfíbia, jamais catalogada pela ciência, com olhos negros e brilhantes e um corpo surpreendentemente forte e veloz na água. Seu veneno, até então desconhecido, era devastador. A criatura foi posteriormente estudada por cientistas, provando a existência de novas espécies na natureza. Antônio, inicialmente cético, não conseguiu ignorar a realidade das evidências. A verdade era mais estranha que a ficção. Ele retornou a São Paulo com uma bagagem pesada de experiências e novos conhecimentos. Itapira voltou à sua relativa tranquilidade, ainda assombrada pelas sombras do passado, mas livre da ameaça imediata que por tempo a torturou. Antônio, no entanto, carregaria para sempre a lembrança dos olhos negros da criatura e o mistério que ele desvendara, um mistério que desafiava as fronteiras da ciência e da razão. Uma prova viva de que a natureza, com toda a sua beleza e mistério, escondia segredos ainda mais obscuros do que se podia imaginar. O medo permaneceu, mas a verdade tinha sido finalmente desenterrada.